Eu, Luiz Castro, nasci em Santana do Brejo, município de Pirapora, às margens do Rio São Francisco. É um povoado. Me, me dediquei à minha família até os 18 anos. Meu pai me trouxe para Belo Horizonte. Meu nome é Edson, eu tenho 38 anos, sou natural de São Paulo. Tem 3 anos que eu vivo aqui em Belo Horizonte, né? Cheguei e fiquei em situação de rua, morei um tempo no Tia Branca, um albergue bem conhecido aqui. Não foi fácil, mas aos poucos a gente foi se adaptando, foi correndo atrás, né, dos objetivos. Estudei. Depois eu fui morar de favor no Rio de Janeiro com a irmã Nailde e o meu tio Antônio Teixeira Lima. Fiquei muito, aí eu fui crescendo, vivendo com a família, que eu recebi justiça da injustiça de Deus que eles fizeram comigo. Aí eu cresci 18 anos, fui primeiro serviço lá em Cubatão, São Paulo. Fui conhecer o mundo, aí conheci o mundo material, apanhei. Aí meu pai me resgatou lá em Cubatão, voltei para a rua São Rafael, 128, após 18 anos. Deus me tirou da família, que ali eu não podia ficar mais. Eu tinha um buffet, só que eu quebrei o meu buffet, porque eu peguei empréstimo, não consegui pagar, né? Aí muitas pessoas que eu ajudei me viraram as costas, e eu fiquei em depressão, né? Eu fiquei sem saída, aí eu perdi tudo, né? Aí fiquei morando na rua. Tenho família, mas só que eu quis me isolar, entendeu? Eu me esforcei para as pessoas se afastarem de mim. Aí eu tive a chance de mudar de estado, né? E vim pra cá. Eu tenho uma noiva aqui, né? E vim pra cá. Aí ela me deu muita força, né? E eu tô me levantando e graças a Deus eu superei. Foi no momento que eu saí de casa, não, eles me expulsaram de casa, eu saí só com as vestes do corpo. Aí eu falei, para onde que eu vou, papai do céu? Aonde? Chorando. Desculpa-me. Aí eu ficava dormindo no parque municipal, sem dinheiro de comer, chupando 35 mangas. Peguei uma diarreia crônica. Eu perdi tudo que eu tinha, aí eu acabei afundando, né? Porque chegou a época que eu achava que eu não estava vivo mais. Que eu era um morto-vivo, né? É só uma alma penada. Tava totalmente sem expectativa nenhuma, entendeu? Até que abriu uma luz, aí eu fui tentando me reerguer. Esse trajeto aqui da Rua Mariana até lá na Rua Sete Lagoas, latinha, coisa, papelão, para ajudar o meio ambiente e para me ajudar na minha sobrevivência. Todos os dias, de, todos os dias eu pego meu carrinho, transito aqui na rua. Essas mediações aqui eu conheço todas. Eu vou na região norte, sul, leste, oeste, reciclando, vendo, para juntar meu dinheiro, repetindo, para minha sobrevivência. Que eu não sei, tem um ditado que eles usam aí, eu não sei manguear, não sei pedir, eu só sei trabalhar para me comer, para me vestir, tudo. Eu não sei. Tem gente que a gente vai pedir uma coisa para ele, 1 centavo, ele acha que é muito dinheiro para eles. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada, é dinheiro jogado fora. O mundo material para mim não existe mais. Subtraíram meu patrimônio, celular, para mim. Você tem que saber viver com bens materiais e recursos materiais. Recursos materiais é que essa parte eu ganhei. Se eu precisar de comer um pão, eu vou lá e vendo, é minha. Eu não vou roubar para comprar um pão. Para que roubar? 1 quilo de latinha são 63 latinhas. Aí dá 1,5 kg. Se o quilo for
for R$ 8, 8 dividido por 2 dá 4, dá R$ 12. Aí dá para me comer meu sanduíche, tomar um suco, guardar alguma coisa e vou juntando. Que as pessoas procuram um lugar mais escondido possível, né? Pelo menos era o meu caso. O mais escondido possível, né? Tem uns não, tem uns que dormem em qualquer lugar, né? Em São Paulo eu dormia na estação mesmo. Porque tem uma estação lá em São Paulo, chama Tatuapé. As pessoas às vezes perdiam o último trem, né? O último metrô. E dormiam lá para pegar o primeiro, que seria às 4 da manhã. E eu dormia lá, e às vezes fingindo que ia ser um dos passageiros, né? Só que eu passava do horário, né? Aí a segurança às vezes me acordava para sair. Porque assim, ó, eu dormi, foi uns 15 dias na rua, lá em São Paulo, né? Mas esses 15 dias a gente acabou aprendendo muita coisa, né? O ruim é como as pessoas te olham, né? Então, olha, toda essa experiência eu acredito que foi necessário, porque eu aprendi muita coisa na rua, na situação de rua, né? Se eu tivesse ganhado na Mega Sena lá atrás, eu não ia aprender, acho que nada do que eu aprendi aqui, entendeu? Eu aprendi a valorizar as pequenas conquistas, que a gente tem a mania de só querer o grande, só querer o muito, né? E a gente esquece de valorizar aquele pouco que a gente ganha, né? Que tem sua importância também. E valorizar até a amizade, né? Esses 10 anos de rua foi dormir no chão. No aeroporto da Pampulha, eu não esqueço, fizeram uma cilada para mim. Cheguei lá uma coisa, chegou outra, dormi na chuva, assim, sem nada. Quem me cobriu foi o Espírito Santo mesmo, que colocou sem nada, levaram mochila, tudo. Só em Belo Horizonte levaram 11 carteiras de identidade. Eu estou com a 12ª. Aí foi muito feio, fui expulso de casa, que eu não gosto. É como diz assim na minha parábola, passado, quem vive com o passado é só o passado. Eu estou olhando para frente, eu já estou na frente, estou andando com minhas duas pernas, que é do Luiz Carlos com Z. Eu não tenho, minha família é Espírito Santo de Deus. O que eu levei, eu fui crucificado e morto pela minha família. 12 irmãos. Andava cagado, fazia cocô ali, se der vontade, eu faço ali, ó, um exemplo. Agora não, agora já sem 60, eu vou lá na rodoviária, entro, que é gratuito. Agora não passado, quem vive com o passado é só o passado. Agora eu vou lá na rodoviária, ninguém agora pede documento para mim, já fui abordado quantas vezes? 10 anos, não chutei o balde, ganhei minha casinha agora, como diz aquele ditado, estou bonito na fita. Você não pode colocar obstáculo no caminho, não. Você tem que lutar até o final. Eu sou muito resiliente. Eu tenho resiliência comigo que eu resisto até o final. E com muita paciência. Se não deu certo hoje, eu fico até meia-noite, mas eu tenho que terminar meu objetivo hoje, minha meta. Cada dia eu saio com uma meta dentro de casa. Quando está ruim para catar a latinha, Arthur, eu só paro quando. Ruim, com almoço, sem almoço, chovendo. Eu só paro de catar latinha quando tem 33 latinhas. Teve situações de pessoas que tentou se matar, né? Devido à pressão psicológica, né? E hoje está aos poucos se levantando também. É sem perspectiva, né? Porque a pessoa, ela olha a vida dela e não tem saída, né? Aí ela acha que a única saída é o suicídio mesmo, né? Entendeu? É uma coisa assim, eu não falo que é engraçado porque foi trágico, né? Hoje eu posso falar que é engraçado porque já passou, né? Mas eu acho que eu nem precisava pensar em suicídio porque eu já estava morto, né? Já estava morto, totalmente, né? Eu estava sobrevivendo, na verdade, né? Não estava vivendo. Chegou uma época que eu me confundi, saber se era sábado, se era domingo, se era segunda. Eu não sabia mais noção de tempo, né? Um dia
Era quinta-feira e eu achava que era domingo. Ficava vagando, né? Ficava vagando. Ia para um lado, para o outro. Eu lembro que eu tive até um sonho, né? Só que no sonho eu já estava morando aqui, né? E eu estava procurando trabalho. Eu acordei já com a luz no fundo do túnel. Eu falei, olha, peraí, eu acho que não está tudo perdido. Eu posso realizar esse sonho, eu posso ir embora daqui e ir para Belo Horizonte, por que não? Aí comecei a correr atrás, comecei a fazer um bico aqui, aí já comecei a me arrumar melhor, entendeu? Aí já não estava mais morto-vivo. Eu não sou inteligente, eu sou sábio. Quem é inteligente, tem inteligente que pega dinheiro, pega um pacote de dinheiro, vai lá para a PPL e compra droga para revender. Eu não. Eu pego latinha para me comprar um cachorro quente e um refrigerante. Aqui, ó, esse lixo aqui já é conhecido do Luiz Carlos. Esse aqui é o que eu caço, latinha, já sei muito. Dinheiro, celular, para o saque. E é muito interessante as pessoas colocarem na cabeça que todo mundo está sujeito a cair numa vida dessa. Ninguém está livre. Por isso que a gente tem que se esforçar, se agarrar com Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Procurar ser feliz, né? Porque a vida aqui é curta, né? É um sopro a nossa vida. Né? Eu fiquei 10 anos no deserto, sem comida, sem água. Eu estou vivo até hoje. Agora que eu saí do deserto, eu estou no paraíso de Luiz Carlos Cruzet.